Amém, queridos. Bom dia. Dando sequência na nossa série de estudos, 1 Coríntios capítulo 8. Confesso para você que foi difícil trabalhar nesse texto. Um texto complicado, e tem textos assim que a gente, quando abre a Bíblia, fala assim, por que será que Paulo foi tocar nesse assunto? E por que será que o pastor Marcos me escala para pregar esse capítulo? Essas coisas são intrigantes. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. 1 Coríntios capítulo 8, nós vamos destrinchar esse texto, que tem como subtítulo na sua Bíblia, talvez, tá como a minha, comida sacrificada a ídolos. Não sei se é costume teu fazer esse tipo de coisa, mas hoje a gente vai estudar um pouco sobre comida sacrificada a ídolos. Mas o que para nós, às vezes como igreja, o senso de certo e errado, muitas vezes, para muitas coisas, está muito bem claro. Por exemplo, é certo amar o próximo? É certo. Então a gente concorda com isso. É certo amar a Deus? Lógico. É certo honrar os pais? Sim. E o que é de errado? É errado assassinar? Claro. É errado odiar as pessoas? Eu ouvi um depende? Misericórdia. Cometer adultério é errado? Mas tem coisas que para nós, exceto essa aqui do odiar as pessoas, tem coisas que para nós fica um pouco nebuloso e a gente fica na dúvida se é certo ou se é errado. E muitas vezes a igreja até se divide em relação a isso. Será que é errado ou é certo jogar na loteria? Será que é errado, é certo beber bebida alcoólica, uma cervejinha no final de semana, um vinhozinho com os amigos? Será que é errado jogar baralho numa roda de amigos? Será que é errado frequentar um show do Djavan? Do Djavan. Eu peguei pesado na relação ao Djavan. Tá? O Djavan, todo mundo gosta. Será que é errado, é certo torcer para o Corinthians? Aí a igreja está dividida. Aí a igreja fica dividida. Calma, irmãos, calma. Não, esse lembra? Carne sacrificada a ídolos. A igreja de Corinto vivia um outro tipo de problema. As pessoas se questionavam se era certo ou errado comer carne que foi sacrificada a um ídolo. Para nós, essa realidade parece ser algo muito distante. Afinal de contas, a gente não vive isso no nosso cotidiano. A gente não está conversando com as pessoas sobre, cuidado, não coma aquele franguinho da encruzilhada, hein? Pode fazer mal. Isso não faz parte do nosso cotidiano. Mas para os coríntios, isso era um problema sério. Porque era um problema que se agravava, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. Tinha um ídolo em cada esquina, tinha um templo em cada bairro. E era comum as pessoas levarem os seus animais para serem sacrificados a esses ídolos. Os animais eram sacrificados, parte dessa carne era oferecida ao ídolo, outra parte os sacerdotes usavam para fazer banquetes, e outra parte era levada para os mercados da cidade. Então, quando você ia fazer compra no supermercado de Corinto, provavelmente aquela carne boa, bonita na prateleira, era uma carne sacrificada a ídolo. Se você quisesse uma garantia de procedência e qualidade da carne, você não pedia pela marca, você pedia, eu quero a sacrificada. Pedia para o açougueiro, me dá a sacrificada, que essa é boa. Essa é da boa. A boa picanha era sacrificada. O bom filé era o sacrificado. Porque os melhores animais eram oferecidos em sacrifício. Então, o problema da cidade e daquela igreja, porque a gente precisa entender que Paulo está falando aqui com crentes.
Paulo está falando com a igreja de Corinto. Então a igreja se dividia nesse pensamento e por isso eles perguntam: Paulo, é certo ou errado comer carne sacrificada a ídolos? E aí Paulo vai discorrer sobre esse assunto ao longo do capítulo 8. O grande problema, a grande confusão é que essa igreja não conseguia entrar num acordo. E essa divisão atrapalhava a comunhão dos irmãos. Então eu quero ler para você o versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 8, que diz assim: quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Então, como eu já disse, Corinto era essa cidade idólatra, tinha muitos templos, muita adoração a deuses pagãos, e a gente tem as seguintes complicações. Primeiro, a carne que se comprava no mercado, como eu disse, provavelmente era dessa origem, de sacrifício de animais a esses deuses pagãos. Também poderia se comer carne na casa de amigos. Paulo não desencoraja em momento algum que você se aparte dos seus amigos não crentes. Porque se você conhece algum amigo não crente em Corinto, e você é convidado para um banquete, quando você senta à mesa e vem aquele belo lagarto, ervas finas, lagarto é ruim, né? Picanha, então. Aquela picanha assada na grelha, envolto com ervas finas. Você não vai perguntar para o seu amigo: oh, e essa carne aí? Qual é a procedência? Então era comum isso acontecer. Por isso os crentes se perguntavam se estavam de alguma maneira participando da adoração aos ídolos. Porque na cabeça deles, comer carne sacrificada era o mesmo que adorar a esses ídolos. E essa divisão havia começado de gente que se preocupava de comer carne sacrificada igual a adorar os ídolos, e gente que não estava nem aí, que entendia que ídolos são só ídolos e eles não existem, e por conta disso comer uma carne sacrificada não vai afetar a sua identidade, aquilo que ele era em Cristo. O problema é que esse tipo de discussão não estava nada saudável e estava dividindo a igreja, e por conta disso começou a faltar empatia entre os irmãos, começou a faltar amor. A maneira de lidar com isso foi o grande problema. Por isso, o segundo ponto que eu quero tratar é que o amor é mais importante que o conhecimento. A gente continua lendo, no versículo 1, finalzinho dele, diz assim: contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. O conhecimento pode trazer reconhecimento, ou seja, faz-nos sentir que somos bons. O conhecimento faz a gente se sentir importante, mas com isso, normalmente vem a arrogância. E vem com isso uma atitude de convencimento. É comum pessoas que têm essas opiniões mais fortes não serem dispostas a ouvir. Então ela tem a convicção da sua verdade, a convicção daquele assunto, a convicção de que o entendimento que ela tem a respeito disso é o correto, então os seus ouvidos ficam endurecidos. E ela tem dificuldade de ouvir, ela tem dificuldade de compreender as pessoas, ela tem dificuldade de se relacionar, porque ela passa uma atitude, uma aparência de arrogante. Nós só vamos poder obter conhecimento de Deus amando a Deus. Veja o que diz em Tiago, capítulo 3, verso 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras.
não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então, se eu e você buscamos uma sabedoria que vem do alto, essa sabedoria precisa ter essas características: pura, pacífica, amável, disposta a ceder aos outros, cheia de misericórdia, fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Aí você fala, mas eu sou sincero às vezes. Sinceridade e grosseria têm uma distância enorme de uma da outra. Tem pessoas que falam, mas eu sou sincero. Não, você é grosso. Tem pessoas que conseguem juntar as duas coisas e dizer, mas eu sou sincero e por isso eu falo na cara. Calma. Calma. A gente vai chegar lá, mas a sinceridade precisa ser acompanhada de amor. A sinceridade precisa ser pacífica, ou seja, a sabedoria que gera a sinceridade precisa ter essas qualidades. Somente poderemos conhecer e ser conhecidos por Deus quando nos amoldamos a Ele, demonstrando amor. Olha só o que diz 1 João 4, de 7 a 8. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11 diz assim: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Espera aí. Veja que o amor é uns pelos outros. Às vezes, para nós é mais fácil amar os semelhantes, aqueles que pensam igual a gente. Então eu escolho, o Jorge pensa igual a mim, eu amo. A Lu, não, a Lu não pensa muito igual a mim, não, então eu convivo com ela, né? A gente faz isso. A gente elege as pessoas que são semelhantes a nós, elegem as pessoas que parecem conosco, pensam como a gente, falam como a gente, e a gente junta e forma guetos na igreja, e é aí que começam as divisões. E é aí que a gente começa a identificar aqueles grupinhos que pensam igual, e você vai ver que são bem homogêneos. Mas o amor é uns pelos outros. É entre todos nós. Respeitando as diferenças, sim. Mas amando. Amando uns aos outros. É preciso maturidade para lidar com a liberdade cristã. A gente percebe que agora, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, vai falar muito sobre essa liberdade cristã. Versos 4 a 9 diz assim: Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Nem perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Paulo está falando aqui, como eu disse, para crentes, para a igreja. E o mais interessante é que haviam crentes aqui que não se incomodavam com o fato de comer carne.
E mesmo sabendo que essa carne não é, que era oferecida aos ídolos. Embora esses ídolos fossem falsos e as cerimônias de adoração a esses ídolos fossem algo sem sentido, comer essas carnes ofendia a consciência de alguns desses cristãos. Paulo está nos ensinando que crentes maduros deveriam evitar comer carne oferecida aos ídolos, se isso ferisse a consciência dos crentes que Paulo chama de mais fracos. Então, o texto que nós acabamos de ler, de 4-9, nós vamos ver que há somente um Deus. Isso é fato, isso é verdade. Porém, existem vários ídolos. Nem todo mundo tem essa consciência. E assim, essas pessoas começam a atribuir poder e importância a esses ídolos e fazem desses ídolos deuses, com D minúsculo. Mas para nós, que somos esclarecidos, que somos maduros, há o entendimento de que há só um Deus verdadeiro. Mas tem aqueles que mistificam as coisas. Tem aqueles que espiritualizam tudo. E por isso Paulo chama essas pessoas de fracos de consciência. A aprovação de Deus não tem nada a ver com comida. Nada a ver. Romanos 14, versículo 6 diz assim: quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. A liberdade precisa ser consciente. O Hernandes Dias Lopes diz assim: não devemos reger nossa consciência tão somente pelo conhecimento, mas também e sobretudo pelo amor. É preciso discernimento. O amor cristão tem a preferência sobre o conhecimento cristão. Então, como lidar com essa tal liberdade? Os pagodeiros lembraram de uma música agora, hein? Né? Lembraram, né? Eu sei porque quando eu estava preparando, lembrei. O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Oh, meu Deus. A liberdade cristã não significa que tudo é permitido. Significa que a nossa salvação não é obtida pelas obras ou o seguir das regras, mas é dom de Deus. A liberdade cristã está, então, inseparavelmente, presta atenção nisso, a liberdade cristã está, então, inseparavelmente ligada à responsabilidade cristã. Como disse o tio Ben, no final da sua vida, ao seu sobrinho Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Faltou, né? Os novos crentes frequentemente são mais sensíveis ao que é certo e errado. Alguém disse uma vez que quando alguém se converte, é preciso amarrar e trancar num quarto. Porque ele sai apontando o dedo para todo mundo e diz, tá errado, tá errado, tá errado. E parece que tudo que ele vê e ouve é o correto e o que os outros fazem é errado. Eu não acho que isso seja uma má ideia, não, de trancar esses novos crentes num quarto. Alguns precisam, de fato. Algumas de nossas ações, elas podem ser perfeitamente corretas para nós. A gente pode fazer um montão de coisas e dizer, não, eu estou tranquilo. Eu estou bem confortável e creio que isso que eu faço e digo é correto. Mas pode prejudicar algum irmã ou irmão que seja novo ou fraco na fé. Nós devemos ter o cuidado para que o nosso exemplo não os leve a pecar. Por amar uns aos outros, nós devemos ter em mente que é mais importante o fortalecimento da fé de um irmão do que a nossa própria liberdade. É por amar
você que eu preciso cuidar de até onde vai a minha liberdade. Vamos ler agora do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. A liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode tornar-se pedra de tropeço para algum irmão mais fraco. O problema é que os irmãos de Corinto, quando iam fazer um churrasquinho e estavam lá comendo e não se importavam que a carne era sacrificada, eles pegavam e faziam uma selfie e postavam nas redes sociais, ainda colocava uma tagzinha, hashtag carne sacrificada é melhor. E os irmãos mais fracos, mais novos na fé, viam aquilo e se escandalizavam. Porque na cabeça deles o pensamento era: se essa carne é consagrada a ídolos, eles não estão adorando esses ídolos? Nós devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Esse irmão tem muito valor para Deus, porque Cristo deu a sua vida por ele também. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! Que forte isso! Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Ok, isso é muito legal. Amém. Glória a Deus. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Opa! Aí já não é tão glória a Deus assim. Porque quando eu preciso abrir mão de certas coisas, abrir mão de certos confortos, da minha liberdade por amor ao meu irmão, aí isso me incomoda. Aí isso gera uma ira santa, como alguns dizem. E eu fico pensando, será? Até que ponto? Quando pecamos contra o irmão, ferindo a sua consciência fraca, nós estamos, na realidade, pecando contra Cristo. É isso que diz o versículo 12. Quando se peca contra o irmão, também está pecando contra ele. Lembra quando Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco? O que é que Jesus disse para ele? Paulo, por que você me persegue? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo vivia perseguindo a igreja. E quando Jesus aparece para ele, Jesus olha nos olhos dele e diz: por que você me persegue? Então, quando nós fazemos o nosso irmão tropeçar, o nosso irmão cair, na verdade nós estamos ferindo a Cristo. Quando nós ferimos o corpo, certamente nós ferimos o cabeça. Fazer coisas que são duvidosas aos olhos das pessoas, mas que, por mais que isso seja legal e correto para nós, apenas por exibicionismo, nunca é uma demonstração de verdadeira liberdade cristã. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos
e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Não é porque ele é fraco que a gente precisa tratá-lo com indiferença ou menosprezá-lo. Nós precisamos visar sempre a edificação daquele que é mais fraco. Nós precisamos orar por ele. Nós precisamos estar junto dele. Não dividir a igreja. Não dizer, ele é legal, mas ele lá, eu cá. Nós precisamos caminhar juntos para que a igreja seja fortalecida e edificada. Enquanto o pessoal vai ter a música, vai vir para cá, eu quero concluir pensando em algo que, enquanto o Marcos estava falando aqui, naquele momento de oração, isso também tocou no meu coração durante essa semana, preparando essa mensagem e vendo tanta coisa acontecendo, tantas tragédias acontecendo ao nosso redor. A gente vê que a igreja estava dividida sobre isso, sobre comer ou não comer carne consagrada a ídolo. E muitas vezes nós, da igreja contemporânea, que não temos esse tipo de problema, cometemos os mesmos erros. A gente sempre está lidando com coisas secundárias e isso nos divide. Pode ou não beber vinho? Pode ou não usar boné no altar? Pode ou não usar chinelo de dedo, pastor Marcos? E que é que o pastor Marcos detesta chinelo de dedo. Não cheguem perto dele de chinelo de dedo. Dica, não cheguem diante dele de chinelo de dedo. E que pelo amor, um pelo outro, nós deveríamos resolver com maiores facilidades os problemas que são menores. No entanto, a gente fica aqui, ferindo um ao outro, ferindo e sendo ferido, enquanto o mundo lá fora está desmoronando, enquanto o mundo lá fora está se perdendo, enquanto as famílias lá fora estão se diluindo. É hora de nós, como igreja, sermos maduros, igreja de crentes maduros e fortes na fé, que ajudam a edificar e fortalecer aquilo que é fraco e está chegando agora. Para que nós sejamos uma igreja unida. Para que a gente seja uma igreja que faz a diferença lá fora. Eu queria que você ouvisse essa música. Eu queria que você fechasse os teus olhos e refletisse sobre o seu papel como cristão, como crente, como discipulador, como discípulo, e avaliasse de que forma você tem contribuído para a edificação da Igreja de Cristo. Vamos lá? Vacila e já nem consegue mais saber o que quer. Gente que cresceu, mas é criança, crente que a esperança já perdeu. Diz que adianta crescer na vida quantos mas vive pecando e diz: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus.
Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão. Está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão. Vamos nos colocar em pé. Feche os teus olhos, vamos orar. E pedir para que o Senhor faça de nós uma igreja que ama, a despeito das diferenças, e se empenha para que todo crente seja edificado e se pareça cada vez mais com o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja, por quem o Senhor entregou a sua vida, por quem o teu sangue foi derramado. Oramos, ó Deus, para que nós deixemos, Senhor, de ser meninos na fé e que nós, como igreja, cresçamos no amor uns pelos outros, a fim de que a sua igreja seja edificada. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos maduros na fé e identificar o que em nós faz o outro tropeçar. E ao invés de nos apegar a isso, que nós sejamos maduros, de talvez abrir mão dessa liberdade por amor daquele por quem o Senhor também morreu. Nos abençoa, Senhor. Nos faz, ó Deus, ter a mente transformada para que a gente experimente a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Quinta-feira, aqueles que puderem estar conosco às 14 horas, nós estaremos aqui orando. Deus abençoe você.